Olá, amigos. Feriadão, dia 7 de setembro. Vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 8 ao dia 11. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise. Você tem aqui as opções de análise: radar do mercado todos os dias, análise de fechamentos também todos os dias, análise especiais toda terça e quinta, e ainda tem o radar da semana, que é esse aqui, produzido todo domingo, ou excepcionalmente hoje, produzindo aí no dia 7 de setembro, no feriadão, nessa segunda-feira. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, vai ter uma opção para você se inscrever, deixando o sino das notificações devidamente ativado, ou mesmo passando aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem. Inscreva-se aqui no canto inferior direito, para na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Nesse radar da semana eu vou falar sobre o Ibovespa, comentar aqui Ibov, depois dólar, PETR4, Vale 3, BBDC 4, Loja Zen, GNDI 3, HPV 3, CNTO 3, Viva 3, Alet 3, FLRY 3, BPAN 4, CRFB 3, BPAC 11 e SUSB 3. São os ativos que eu vou abordar neste radar da semana. Começando então pelo Ibovespa. O que nós tivemos? Tivemos uma semana negativa, que encerrou lá no dia 4 de setembro, onde o Ibov segue dentro tecnicamente de um movimento de subida, que eu considero assim, caiu e está gerando esse movimento de subida. Ainda pode ter algo mais para cima, mas está amarrado a subida, está fraco a subida. Já comentei isso no último radar da semana. Olhando para o gráfico diário, dá para perceber que está fraco esse movimento aqui, ó. Ou seja, computando daqui para cá e daqui, desde quando fez essa mínima aqui para cá, que foi a máxima, está muito fraco em relação ao que foi esse movimento para baixo. Aqui já era um movimento fraco para baixo, mas está mais fraco ainda para subir. Então não consigo visualizar, olhando para o gráfico diário, uma expectativa de alta forte no mercado. Pode até mudar isso aqui. Ou seja, o mercado precisa gerar algo extra aqui para ter uma expectativa maior de subida, como por exemplo, passar a gerar pelo menos no decorrer dessa próxima semana, a partir de amanhã, fundo ascendente no gráfico de 60 minutos acima dos 102.300. Enquanto isso não acontecer, expectativa maior fica dentro dessa indefinição, e o que se fosse pedir para o mercado algo que me interessaria mais para as operações, pensando até no prazo maior, considerando que está no processo de correção maior aqui pelo gráfico semanal, daquela possibilidade de correção em duas etapas, que eu comentei no último radar da semana, seria justamente isso aqui, ter algo para baixo. Vir algo para baixo mais 1 ou 2 semanas, até considerando aqui o gráfico de 10 dias, o gráfico semanal considera ainda na faixa de 5 dias. Jogando aqui o gráfico de 10 dias, dá para perceber que a gente teve esse movimento aqui, esse candle, esse e esse. São basicamente 5 candles, cada candle representando aí 10 dias de negociação aí, olhando para o comportamento do Bovespa, representando aí o comportamento médio de mais de 70 ativos. E aqui a gente tem uma correção nesse momento, está no quarto candle, só que ainda não fechou esse candle, ainda tem mais para frente. Então teria algo aqui um pouco maior, ficaria mais claro aqui para mim ter esse, mais um candle pelo menos, para, vamos dizer assim, ficar mais maduro para um movimento de alta. E o piso para esse ficar mais maduro seria ali aquela região dos 97.500 a 96.500. Então, não que isso vá acontecer, mas se o mercado resolver cair, às vezes um pouco mais forte em um ou outro pregão, caminhando para esse patamar aqui, eu não vejo isso como algo muito negativo. Eu olharia mais logo na sequência, ficar de olho na sinalização, uma provável sinalização de reversão da queda, pois aí já ficaria mais maduro, vamos dizer assim, para ter um movimento mais forte para cima. Então, de imediato, eu não consigo ainda visualizar algo realmente muito relevante para cima, apesar do cenário de alta, o viés de alta, pensando no prazo maior. Mas nesse momento, já olhando para essa próxima semana, podemos até ter uma semana positiva, mas eu não olho ela como algo realmente muito relevante para cima. Pelo menos eu não consigo visualizar dentro do que a gente tem aqui no gráfico. Dólar terminou a semana aqui com queda, dentro de um movimento de baixa, confirmando o falso rompimento de um topo anterior, ou seja, gerou aqui o falso rompimento do topo anterior, e na sequência o dólar gerou ali um fechamento da semana já abaixo da mínima da semana anterior, que é um sinal bem relevante, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. O dólar confirma isso, e por enquanto vai apontando ali para poder voltar a testar uma região de suporte por volta dos 5.225, dos 5.226, vamos dizer assim,
uma região aqui de suporte desse fundo, e o ponto mais baixo do suporte vai ser o fundo lá, mínima 5,085,5, nível de suporte para o dólar. Então, por enquanto, não tem nenhuma sinalização mais positiva no dólar. E olhando, lembrando para o gráfico diário, a tendência é de baixa. Só que pelo gráfico diário, depois desse movimento de queda que chegou nesse nível aqui de topo anterior e um fundo anterior e gerou um candle de definição, fica uma expectativa de se ter alguma correção dessa queda. Quando falo correção, significa dizer ou o dólar ficar aqui de lado, ou o dólar gerar aqui alguns pregões para cima no decorrer aí dessa semana. Isso seria um processo de correção, mas não mudaria a tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa, precisa realmente vir um movimento muito forte para trazer o dólar aqui para cima desse patamar, para gerar uma expectativa de mudança dessa tendência. Então, nesse momento, não tem sinais aí de mudança da tendência. Quando falo tendência, é essa característica aqui de topos e fundos descendentes. Não estou dizendo de movimento. Movimento pode acontecer sim, um movimento de subida, uma correção justamente dessa movimentação para baixo. E falando em correção desse movimento de queda do dólar, colocando aqui o Fibonacci, a gente estaria falando em termos de resistência de 38,2% de retração, na faixa dos 5,394, 5,395, e depois aqui teria ainda a faixa dos 5,430, seriam os níveis de retração de 38,2% e 50% desse movimento atual de queda, ou seja, se chegou nesse nível aqui, podendo trazer nova sinalização para baixo pelo gráfico diário. Seguindo agora para as ações, começando pela PTR4. O PTR4 fechou bem a semana com alta de 1,69% e está ali naquela afunilando em cima entre as médias, trazendo uma chance maior de poder agora romper para cima. Vamos dizer assim, graficamente ficou mais madura para ter algo para cima. O primeiro sinal para começar a confirmar uma expectativa maior, sinalizar algo para cima, seria romper a máxima dessa semana. 23,12, ou seja, R$ 23,12. Superou essa máxima, é um sinal de fundo que aumentaria a chance de subida. Inclusive, ela fechou levemente acima da região da resistência ali dos 22,83, que ela não vinha conseguindo fazer isso há várias semanas. Várias semanas sem conseguir fechar. Então, já fez um fechamento acima desse patamar. Já é um sinal positivo para confirmar um pouco mais a chance de subida, superar a máxima dessa semana, reforça um pouco mais a chance de vir a romper. Outro ponto importante para aumentar a chance de subida da Petro, fechar essa próxima semana já acima dos 23,50. Reforça um pouco mais ainda a chance de poder dar continuidade ao movimento de alta na Petro. Então, primeira sinalização mais favorável, romper a máxima desta última semana. Olhando ali para o gráfico mensal que bateu na média, já tem 2 meses que está perdendo força, mas ainda não conseguiu confirmar um sinal de topo aqui, ou seja, de perder a mínima do candle do mês passado, que foi um mês ali negativo, levemente negativo, 1,39%. Gráfico diário da Petro, se ficar aqui de lado essa semana e gerar ali esse rompimento, gera inclusive um pivôzinho de alta no gráfico diário, a retomada da tendência de alta de curto prazo, ou seja, é como se estivesse fazendo aqui algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro, bem mais apertado, mas o ombro, cabeça, ombro invertido, que aí reforçaria uma chance de se ter algo para cima, que é uma das possibilidades até de compra de swing trade na ação. A gente está com posição, inclusive, de swing trade aberta no papel, com stop aí para baixo, na faixa dos R$ 22,55. Vale 3, nesta última semana, terminou ali com queda de 1%, está dentro de um movimento de correção, uma tendência de alta no médio prazo, mas não me gera ainda entrada na ação, ou seja, o ideal é que tivesse pelo menos mais uma semana, 1 a 2 semanas corrigindo um pouco mais, ou testando a média móvel 3 períodos, ou vindo, quando eu falo assim ideal, não significa dizer que é o que vai acontecer, mas em termos de ideal, quando eu falo ideal é para buscar uma entrada de melhor relação risco-retorno pelo gráfico semanal, uma entrada mais de position trade. Então isso seria algo mais interessante para acontecer, para planejar essa compra na ação. Tem suporte aí na média na faixa 58,33, na média móvel 3 períodos, e outra ali um pouco mais relevante na faixa dos R$ 57,00 em conjunto, inclusive com esse gap aqui. No gráfico diário também não está em tendência, aqui no gráfico semanal está em tendência de alta, mas está dentro de um movimento de queda, que é a correção da tendência do gráfico semanal. E aí no diário fica como? Ou indefinida ou uma tendência de baixa, que é o caso aqui. Apesar da boa alta da sexta-feira, a boa alta que aconteceu na sexta-feira, de 1,97%, ainda não encaixo compra para mim. Ela pode até subir, mas ainda não vejo alternativa de compra
de swing trade. Eu não estou conseguindo visualizar aqui uma semana um pouco mais curta, né, por conta desse feriado. Um momento da semana que seja para buscar a entrada na ponta compradora no ativo. Nesse momento eu não consigo visualizar uma estratégia já de cara para entrar comprando papel. A não sei que venha caindo aqui assim um pouco mais e gere lá na sexta-feira alguma sinalização de alta já em cima nesse nível aqui de fundo anterior. Seria uma alternativa de arriscar a entrada, ou seja, 3 semanas praticamente finalizando uma correção e já terminando a última semana numa correção de 3 semanas que eu mencionei lá no gráfico semanal, gerando um sinal um pouco mais relevante para cima. Depois de Vale 3, tenho aqui para comentar Bradesco, que terminou a semana bem, com alta de 2,42%, voltando ali para cima da média móvel de 13 períodos no gráfico semanal. A tendência está indefinida no momento, no médio prazo. É basicamente ali uma espécie de um retângulo, ou seja, ela vai dando indício de poder voltar lá para a região dos R$23, até um pouco mais acima na faixa dos R$23,50, com essa sinalização aqui de subida. E olhando para um prazo menor, ou seja, já para quem está comprado no papel, em termos de gráfico semanal, o stop fica aqui embaixo. No gráfico diário, dá para se ver que a ação conseguiu retomar uma tendência aqui de alta. Gerou um bom candle de subida e um candle ali de baixa no último pregão, candle de baixa, mas fechou levemente positivo, mais 0,09%. Parou em cima desse patamar aqui de antigo suporte, e aí virou resistência aqui, de novo resistência aqui. A expectativa seria um pouco mais para cima, na minha avaliação. Qual a alternativa, então, para quem está comprado? Traz a possibilidade ou se trabalhar stop aqui ou abaixo dessa mínima. Para quem está de fora, um dos pontos interessantes seria o que acontecer o quê? Dá uma enrolada aqui na segunda, terça-feira e depois gera ali um rompimento para cima, um pivô de alta. Seria algo interessante. Ou mesmo terça, quarta, quinta e gera um sinal para cima também na sexta-feira, outra alternativa de entrada. Essas seriam as opções. Se continuar o movimento de subida, aguardando, para quem for aguardar a correção e ele não acontecer, ela continuar subindo, aguardaria um pouco mais nas próximas semanas um processo de retração, de correção do preço, para planejar uma compra aí de swing trade com a melhor relação risco-retorno. LREN3. Ativo está bem configurado, no gráfico diário aqui tendência de alta, no gráfico semanal que vinha numa bagunça, está conseguindo voltar aqui para cima, fechou acima dessas regiões. Inclusive fez o maior fechamento de toda a recuperação do papel. O fechamento era na faixa dos 45,91, fechou em 46,30. Boa recuperação, aumentando a chance de poder aqui brigar em cima dessa região de fundos ali anteriores, que aqui foi um primeiro teste, inclusive com gap. Está batendo já nesse patamar, tem alguns desafios pela frente, mas a expectativa com essa subida que ela apresentou aqui é maior para cima. O que muda isso aqui seria realmente ter um movimento perdendo a mínima dessa semana. Isso, ou seja, depois de se romper basicamente um topo ali anterior no gráfico semanal, você voltar aqui e para baixo, ter um retorno do preço para baixo da mínima dessa última semana, seria algo realmente que deterioraria a expectativa deixada aqui de alta nesta última semana. E olhando para o gráfico diário dela, o que seria a alternativa de compra de swing trade? Ficou aqui de lado, passou a gerar fundo ali em cima dessa região de suporte, ou seja, uma região ali mais para dentro ali dos 44,40, desde os 44,95 até 44,41. O último pregão chegou a bater em 44,66, ou seja, já invadiu um pouco essa faixa de topo anterior ali do gráfico diário, que tende a funcionar como suporte, entrou realmente pressão compradora aqui. Então, se ocorrer algo mais aqui para baixo, ainda fica mais interessante para compra. Se ficar também algo aqui acima e gerar também pivô de alta, outra alternativa de entrada em LRN3 no decorrer desta próxima semana. GNDI3, então eu estou citando ativos que já estão dentro de um movimento de alta do gráfico semanal. Citei BBDC4, citei agora aqui LRN3, vamos agora falar de GNDI3, que também está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, parou ali em cima da zona de resistência desse topo, mas mantendo-se acima ali de um patamar que ela rompeu ali para cima, fechou acima dessas máximas aqui anteriores, principalmente essas duas aqui, e fez o maior fechamento da subida ali do gráfico semanal em relação à tendência anterior de alta. Então agora, aqui já está numa nova tendência de alta de médio prazo. Candle de indefinição, depois de um grande candle de alta, vai ficando com a chance maior de poder ter algo mais para cima. Então é um ativo que, para quem está comprado, não tem um motivo ainda de saída desse papel.
A não ser que queira encurtar o stop para baixo da mínima desta última semana, ficaria na faixa ali dos R$ 72,39. No gráfico diário, o que dá para ver é que a ação está dando uma patinada aqui. E dá para comprar já superar essa máxima? Para mim fica um pouco mais apertado. O que eu gostaria de ver mais é ter algo mais para baixo, aqui já em Day 3, nos primeiros pregões da semana, e proporcionar um sinal de alta na sequência, ou seja, depois de estabelecer umas máximas descendentes aqui, duas máximas descendentes pelo menos, e gerar ali a partir de quinta ou sexta-feira uma sinalização de alta, possibilidade também de compra bem interessante. Enfim, uma maior lateralização com sinal de alta na sequência, possibilidade de compra nessa ação que está alinhada para cima, tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal. Trabalhando aí na máxima histórica, basicamente. A ação tem máxima histórica 76,22, essa máxima aqui foi 75,81. Então está muito em cima da máxima histórica. E aí, se essa correção for um pouco maior em cima da máxima histórica, aumenta a chance de romper e ganhar um pouco mais de aceleração aí para cima. HPV3, que é do mesmo setor da GNDI3, gerou um sinal de fundo no gráfico semanal. A ação está dentro de uma tendência de alta, fundo e pivô de alta, só que não conseguiu fechar acima da máxima do topo anterior. Fez aqui, inclusive rompeu ali a máxima histórica. Então, assim, enfim, está dentro de um movimento de subida, está dentro de um viés de alta. Baseado nisso, dá para buscar compra aqui, tentando pegar mais semanas aí para cima? Sim, apesar esse rompimento que não conseguiu fechar lá em cima, é uma das alternativas. Stop ficaria pelo menos abaixo aqui da mínima desta semana retrasada, lá na faixa dos R$ 61,19 seria o ponto de stop. A outra forma de entrada seria pelo gráfico diário, para tentar pegar aqui um fundo ascendente, ou seja, faz um movimento de subida, rompe ali uma região de topos anteriores, gera o chamado pullback do preço, retorno do preço em cima dessas resistências e na sequência, seja na segunda, seja na terça, gera um sinal de fundo ascendente, possibilidade de compra na HPV3. O candle ficou um pouco grande para entrada com o tamanho do stop, vai ter que exigir mais para cima, mas considerando o papel que rompeu o máximo histórico, ainda é um papel que eu considero interessante para pensar aí nessa entrada de swing trade e, logicamente, estabelecer um stop um pouco maior, você tende a também ter, como está sem máxima histórica pela frente, a não ser essa máxima aqui, ó, na faixa de 69,09. Então, se ela gerar mais um sinal de alta, fica na expectativa de poder ter algo mais para cima. Stop ficaria para baixo da mínima dessa última sexta, dia 4, em R$ 65,29. Outra ação aqui, CNTO3, dia de hoje, dia de sexta-feira fechou ali com queda de 1,05%. Esse fechamento com queda de 1,05% bateu em cima da região de topos anteriores, chamado também pullback. Rompe resistência, retorna, bate aqui, se sustenta acima, médias ali sendo utilizadas também como um nível de suporte, ou seja, mais do que um nível de suporte, aí o que torna ele mais relevante. Primeira sinalização para cima, superação da máxima do pregão de sexta-feira. Candle também ficou bem grande aqui, esse muito maior do que lá da HPV3 em termos de colocar o stop e exigir para cima aí pelo menos duas vezes essa relação risco-retorno, ou seja, se isso aqui for algo aí na casa dos 6,5%, você projetar isso aqui duas vezes ali para cima, a gente está falando ali na faixa de 13% para cima, ou seja, a exigência vai ser do papel voltar basicamente lá para perto da região dos R$ 36, mais próximo ali desses dois topos anteriores. Ponto favorável, mensal superou a máxima do mês anterior, expectativa um pouco mais de subida, e no gráfico semanal a ação também está dentro de um movimento de altas e sustentando acima da média. Por enquanto, sem nenhuma sinalização negativa contra esse movimento de subida. O que traria, no meu modo de ver, uma sinalização um pouco mais negativa é voltar para trabalhar abaixo da região dos 30 e 30 ou mesmo R$ 30 número redondo. Então ela tem uma região aqui de antigos topos que ela veio bater aqui junto da média. Se volta a fechar aqui para baixo dessa região, pelo menos mais umas duas vezes aqui para baixo dos 30 e 30, pior ainda R$ 30, já começa a deteriorar a expectativa de subida do papel. Mas por enquanto terminou a semana com a possibilidade de gerar aí, mesmo que caia nessa terça-feira, proporcionando aqui um sinal de alta na sequência, na quarta-feira em diante, possibilidade de abrir uma operação de compra em Centauro.
Outra ação, Viva 3 terminou a semana muito bem, com alta de 10% cravado e, consequentemente, conseguindo fechar acima da máxima de um topo anterior, gerando um pivô de alta no gráfico semanal. Poderia até traçar aqui uma projeção de alta desse pivô que ela gerou, que aí está falando uma projeção de 61,8% lá na faixa dos R$ 29,00 e outra projeção de 100% desse movimento aqui, lá na faixa dos 32,25, que é basicamente testar a sua máxima histórica, perto da sua máxima histórica, a região de topo da máxima histórica. Então, ativo em tendência de alta no médio prazo, bom fechamento da semana, o que traz a possibilidade para quem entra comprando rompimento com candle de força pelo gráfico semanal, de position trade, de ficar posicionado aqui algumas semanas. E a outra alternativa é pelo gráfico diário, que está desenhando aqui um processo de correção. Essa correção ampliando um pouco mais no decorrer dessa semana, mais 2 candles aqui para baixo, principalmente mais uns 2 candles aqui para baixo, tenderia a trazer alguma oportunidade de planejar uma compra ali na primeira sinalização de subida que ela venha a gerar no decorrer dessa semana, superação da máxima de um pregão anterior. Então, Viva 3 também bem interessante em termos de cenário gráfico para apoiar a operação na ponta compradora. Elet 3, semanal, semana de queda de 2,77%, mas dentro ainda de um sinal de alta na semana retrasada. Ativo que chama atenção, só que está dentro de uma resistência muito forte. A tendência ainda é uma tendência de alta, de médio prazo, gerou um movimento forte de subida, veio aqui, sobe, ou seja, a expectativa ainda para cima, de se poder ter uma próxima semana para cima. O mercado não confirmando isso, vai ampliar um pouco mais a chance de corrigir e bater, vamos dizer assim, na questão do tempo, uma correção mais no tempo, ou seja, do tempo que levou aqui para ter todo esse movimento de subida, passar um tempo aqui corrigindo, justamente vai para bater, ficar mais, vamos dizer assim, uma correção no tempo mais simétrica com o movimento anterior, aumentando a probabilidade de se ter outro movimento de subida. Mas, por enquanto, a expectativa é um pouco maior para cima. Dentro dessa expectativa, o que teria que acontecer no gráfico diário para começar a confirmar essa expectativa? O primeiro sinal, superar a máxima do pregão de sexta-feira, ou seja, nesta terça-feira, seria uma das alternativas de buscar uma compra. Se tiver mais um pregão, pelo menos, tivesse mais um pregão aqui, pelo menos, vindo até um pouco mais para baixo, for uma máxima descendente em relação a isso aqui, mais interessante seria, no meu modo de ver, para abrir essa compra dentro de uma indefinição que está acontecendo aqui dentro do gráfico diário, essa indefinição. Um processo de lateralização do preço após um movimento forte de subida. Mas a expectativa é que a gente possa ter algo para cima nessa ação. Então, por esse motivo, ficar atento, que pode gerar a compra aí no decorrer desta semana. FLRY3, Fleury, fechou de forma excelente a semana. Pivô de alta, saída de uma congestão, candle de força, aumentou a probabilidade de poder caminhar lá para a região dos 30 pila, tem resistência ali na faixa dos 30,60, depois disso na casa dos 31,69, antes dos 30,60 ainda tem uma região ali na faixa de 29,56, então são esses três níveis que eu observo com uma resistência ali pelo gráfico semanal. Então, ativo alinhado para cima. Gráfico diário passando por algum processo de recuo que retorne aqui para esses topos anteriores, essas máximas anteriores aqui, 27,19 e 27,24, é algo que pode trazer oportunidade na ponta compradora, que seria algo assim, ó. Pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente. Nesse momento ainda continua gerando força, teve até uma sinalização para baixo, mas já veio aqui no mesmo dia e superou a máxima do que no anterior, então já gera uma expectativa ainda de poder continuar subindo. Mas enfim, o ativo alinhou para cima, saiu da congestão, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal. Processo interessante para quem busca swing trade de ter correção e fundo ascendente ou pivô de alta, papel mais alinhado para se fazer esse tipo de entrada nos próximos pregões ou próximas semanas. Para quem já está posicionado pelo gráfico semanal, stop pode ficar facilmente abaixo da mínima dessa última semana na faixa de R$ 25,49. Depois aqui BPAN4, que terminou aqui, a gente estava falando de ativos que estavam já dentro de um movimento de subida, só que esse aqui está dentro do movimento de subida no semanal, só que gerou um fechamento acima de resistência, sinalização de alta, não só de continuidade do movimento de alta. BPAN4 gerou um sinal de alta, um engolfo de alta no gráfico semanal, mas de um fundo
de um fundo ascendente, trazendo a expectativa de poder ter algo para cima. Primeiro tinha tentado gerar um fundo aqui, foi lá e veio para baixo. Aí essa semana perdeu essa mínima, mas voltou ainda para cima, ou seja, já voltou para cima da média, já fechou acima ali da máxima da penúltima semana, ali acima dos R$ 9,12. Então, ponto positivo, engolfo de alta, superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais ainda a chance. Gera uma sinalização extra que aumenta a expectativa de subida do preço, podendo testar o desafio principal de resistência, que está aqui na casa dos R$10. Então, exatamente ali na faixa dos R$10, região dos R$10, ponto de resistência importante para BPAN 4. Pelo gráfico diário, a tendência que vinha sendo uma tendência de baixo, só resumidamente seria isso aqui, volta para cima, supera essa máxima, está aqui brigando com esse nível, que é um fundo anterior, em conjunto com essa resistência, que é esse topo. Então está nessa zona de resistência que vai desde o patamar dos 9,28 até uma região de 9,42. Ação que também pode trazer alternativa de compra após ali, ideal que tivesse pelo menos uns 3 pregões para buscar uma compra, por exemplo, de um pivô de alta. Ou ela pode nem gerar compra ainda pelo gráfico diário, para se tentar pegar o início de um movimento de subida, não quinto candle do movimento de alta em diante, seria mais para tentar pegar o início do movimento de subida. Pegar o início do movimento de subida, a alternativa que teria aqui é pelo gráfico semanal, que foi um engolfo de alta que foi gerado. Então, tentar pegar o movimento de alta do semanal, que seria para ficar 3 a 10 semanas na operação de position trade. Pelo gráfico diário, seria o quê? Acontecer algum processo de correção de 3 ou mais candles, gerando essa correção e, na sequência, podendo proporcionar ali algum sinal de alta acima de um nível de suporte preferencialmente. Então, ativo que pode retomar sua tendência de alta aí nas próximas semanas, nos próximos pregões, após gerar o quê? Um pivô de alta aqui no gráfico diário no curto prazo. CRFB3 terminou a semana com boa alta de 4,3%. O cenário do ativo é mais travado. Quando eu olho o gráfico mensal, é um cenário mais travado. Por esse motivo, a exigência um pouco maior na minha metodologia para se buscar alguma compra. Aqui eu estou no gráfico diário, então o semanal não entraria, mas no gráfico diário, se ela recuar um pouco mais e gerar algum sinal de fundo acima dos R$20, um fundo ascendente, seria despertaria o meu interesse para abrir uma compra de swing trade aí no decorrer desta próxima semana. BPAC 11. Também, essa aqui já não está conseguindo, olhando para o semanal, está dentro de um movimento ainda de baixa, só que em cima de um patamar de suporte importante. Então é algo que chama atenção por estar numa região de suporte importante. Tem já algum sinal de alta no semanal? Não. Sinal de alta que pode gerar no semanal na próxima semana seria retornar para cima dos 84,30. Isso seria um sinal positivo dentro do que eu gosto de avaliar, e para possibilitar alguma entrada seria a superação dos 84,30. No gráfico diário, a tendência basicamente está indefinida, em cima do nível de suporte, entre as médias, afunilando ali as médias se aproximando. Então, no decorrer dessa próxima semana, gerou algum sinal um pouco mais relevante aqui para cima no gráfico diário, me chama a atenção para monitorar isso e buscar uma entrada mais para um fechamento de pregão. Não seria mais de superação da máxima do que na anterior, seria mais para um fechamento de pregão que gere algum fechamento que represente algo positivo aqui, olhando para o gráfico diário, olhando para níveis de preço importantes. Então, teria que aguardar o fechamento de algum pregão para avaliar uma compra, mesmo que ainda assim tenha uma tendência de alta apoiando no gráfico diário, para avaliar uma compra na expectativa desse movimento de correção no gráfico semanal ter terminado e iniciar aqui um processo de subida com uma boa relação risco-retorno. E SUSB3, que também está num processo de correção. Dá para perceber, deixa até aqui o Fibonacci traçado nela, dá para perceber que ela tem ali R$ 46,00 e depois R$ 43,83 como dois níveis de suporte pelo Fibonacci, 38,2% aqui e 50% aqui, de retração desse movimento. Está dentro do movimento de queda, não vejo nenhum sinal de entrada ainda no papel. Sinal de compra que eu digo é algum sinal de alta. Nem aqui no gráfico, nem no gráfico semanal, nem no gráfico diário eu observo ainda essa possibilidade de entrada. Mas lá no gráfico diário, que eu vou mostrar aqui, ela caminhar para essa região, entrar nessa faixa de preço de 46 a 43,83, pode trazer uma oportunidade de compra pelo gráfico diário, apesar do gráfico diário estar dentro de uma tendência de baixa. Então, dentro desse processo de tendência de baixa, se caminhar lá para aquela região dos 46 a 43,83 e proporcionar algum sinal de alta aqui,
daria para arriscar essa compra, mesmo contra a tendência, mas na expectativa de estar perto do final do movimento ou já ser o final do movimento de correção do gráfico semanal, final de um movimento de baixa, e iniciar um processo de novo de expansão, com uma boa relação risco-retorno aqui em termos de entrada com um stop mais curto pelo diário e tentar pegar um movimento mais longo ali para cima, que até pode ser uma entrada para buscar ficar algumas semanas posicionado em cima de SUS B3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa radar da semana. Uma ótima semana a todos e até o próximo pregão.